Conversas Cristãs, um espaço de comentário das notícias, pensando-as do ponto de vista de um cristão bíblico com a Bíblia na mão. Um, Chamou a atenção e acabou por ter capa de alguns meios de comunicação a informação de que 1.229 pessoas estavam internadas em estado crítico nos cuidados intensivos em Israel, não em Portugal. Nós nunca chegamos a ter este número aqui em Portugal, sendo que Israel é um país com uma população próxima da nossa, um bocadinho menor, o que significa realmente algo muito significativo. Esta onda, digamos, tem sido muito significativa. Mais de 400 mil pessoas infectadas em apenas uma semana. Desde o início do ano, 2 milhões de israelitas ficaram infectados e tiveram cerca de 900 mortes. Tudo isto chamou a atenção. Porquê? Afinal de contas, números a respeito da Covid nós temos todos os dias e todos os países do mundo estarão a fazê-lo. Chamou a atenção pelo facto de que Israel tem sido também um país que tem estado na linha da frente na vacinação e todos nós ouvimos isto. Desde o princípio, Israel teve uma capacidade de mobilização e utilizando a sua extrema organização, digamos assim, eles conseguiram vacinar as pessoas numa velocidade impressionante e rapidamente tinham a esmagadora maioria da população vacinada com a primeira dose, com a segunda dose. Os israelitas estão neste momento a vacinar a quarta dose. E apesar disto tudo, eles estão a viver este drama, que é, digamos, uma quantidade enorme de pessoas internadas em estado grave e a mortalidade a subir a pico. O que chama a nossa atenção, porque realmente parece um tanto contraditório. Afinal de contas, nós fazemos a vacina para nos prevenir da doença. Esta é que é a verdade. Tem-se-nos dito que, mas quem faz a vacina tem um quadro mais suave. E as notícias têm uma preocupação em nos falar sobre as pessoas que morreram que não estavam vacinadas. Qual é a percentagem das pessoas internadas que não está vacinada? E isto é interessante, mas a verdade é que há um outro lado desta notícia que é todas as outras, que eles não citaram dentro daquela percentagem, estão vacinadas. Então, se 40%, 50% das pessoas que estão internadas não têm vacinas, significa que 50% têm. Se 60% das pessoas que morreram porque não tinham vacinas, 40% tinham. E é isto que chama a atenção e é isto que nos faz fazer algumas perguntas. Por exemplo, porque é que uma criança com Covid vale mais do que 127 crianças que tiveram reação significativa e grave à vacina? Isso não interessa dizer, não é notícia, não vem no jornal, mas uma criança que eventualmente tenha Covid em estado grave ou venha a falecer conta mais. Porquê que as pessoas, enfim, que estão a falecer, são tantas outras coisas que não o Covid, não fazem manchete? Afinal de contas, quem é mais importante? Na semana passada, uma carta aberta encabeçada por pediatras de nível, por exemplo, um deles é o Dr. Jorge Amil Dias, presidente do Colégio de Pediatria da Ordem dos Médicos, enumerou os riscos da vacinação das crianças, chamando a atenção, por exemplo, que nunca se deve vacinar no pico de uma epidemia, no caso aqui de um pico pandémico, exatamente porque nós não sabemos quem está infectado ou não e é contraproducente estar a dar a vacina se as pessoas já estão a apanhar o vírus, até porque sabemos hoje que aqueles que adquirem o vírus ficam com uma imunidade melhor do que aqueles que não fazem. Mas a campanha continua sendo esta. E ainda recentemente também foi capa do jornal um ataque a um dos médicos muito conceituados no nosso país, respeitado professor, reconhecido dentro da classe médica, em que foi acusado de estar a utilizar a ivermectina e, mais uma vez, na capa do jornal vinha a referência da ivermectina como um medicamento para tratar piolhos. Isto chama-nos a atenção pela ignorância, e tem que se dizer isto assim, porque é verdade, de quem coloca isto no capa de um jornal. A ivermectina é um medicamento que ganhou o Prémio Nobel da Medicina. É um medicamento que revolucionou o tratamento de uma série de parasitoses no continente africano. É uma medicação que é responsável por ter conseguido evitar a cegueira de milhares de pessoas. E, no entanto, é tratada de forma, claro, de forma pejorativa, porque logo que a pessoa vê isto e lê isto, não quer saber da ivermectina, não tem piolhos, não preciso disto. Então, que história é essa de medicamento para piolhos? Trata. E depois, sempre a informação que vem a seguir. Não há prova, não há dados científicos para a ivermectina. Mentira! Aqui tem que se dizer
mentira. Os chamados comprovadores dos factos, que agora se existem vários, não é? Não trabalharam nisto porque não quiseram, porque assim há dezenas de estudos feitos em vários continentes que provam a eficácia da ivermectina num tratamento precoce da infecção por Covid, assim como também a sua eficácia como profilático. Mas nada disto interessa. A verdade é que as pessoas foram informadas e obrigadas pelos governos a uma série de medidas. Nós ficamos em casa, sim, obrigaram-nos a distanciar e nós cumprimos, obrigaram-nos a lavar as mãos constantemente e a usar gel desinfetante, andamos todos carregando gel de álcool por tudo quanto é lado, obrigaram-nos a usar máscaras até em público, diante de um ambiente totalmente de circulação, de ar, estamos ao ar livre, mas temos que usar máscara e nós o fizemos. Impuseram-nos vacinas e quase 90% da população portuguesa foi vacinada 2, 3 vezes. E eu perguntei, funcionou? E a resposta tem que ser honesta, não. Então vamos continuar a fazê-lo, claro. Atenção, não sou negacionista, eu sou médico, procuro seguir as orientações que são dadas pela DGS, oriento os meus pacientes e as pessoas próximas a mim neste sentido, procuro dar a ajuda do melhor que posso. Fui vacinado, já tenho as 3 doses. Ninguém está a negar a existência da pandemia. O que nós estamos a chamar a atenção aqui é que estamos a fazer uma vacina não por motivos de saúde, mas por motivos sociais. Grande número de pessoas fez a vacina não porque acreditava que ia ficar protegido do Covid. Fez a vacina porque queria ter o passo para poder viajar, passear, entrar na discoteca, ir a um restaurante, etc, etc. E para nós cristãos, o que fica aqui no ar é muito interessante, é porque estamos a falar aqui daquilo que é a ciência. A ciência que é a nova religião, é a religião que dita as regras, é a religião que diz como é que as coisas são. É uma religião que tem grandes catedrais, são as nossas universidades, e que tem os seus sacerdotes, são os cientistas. E aquilo que eles dizem é lei absoluta, tem que ser, é dogma. Aquilo que eles afirmam é absolutamente assim. Quando, na verdade, a ciência lida com uma dose significativa de fé. Sim, os princípios científicos têm a ver em grande parte com fé. É preciso acreditar em muita coisa para depois poder trabalhar dentro do sistema científico. A ciência não pode simplesmente se arvorar e dizer que trabalha única e exclusivamente com factos. Porque para uma religião que apresenta tantos dogmas, ela muda constantemente de doutrina. Aquilo que era verdade até há 10, 15, 20 anos atrás, hoje já não é mais, porque no entretanto houve novos estudos que provaram algo diferente. Mas naquela altura era afirmado com absoluta certeza e categoria, porque foi o doutor fulano tal que fez o estudo e está comprovado. Não, não está. Houve um estudo que deu alguma informação e quem já trabalhou em estudos publicados, trabalhei em vários, sabe que muitas vezes é simplesmente retirado uma parte dos estudos para poder provar algo que nós queremos no estudo. Fizemos o estudo com 1000 pessoas, mas há ali 200 pessoas que atrapalham porque o resultado delas não nos agrada. Vai atrapalhar aqui, digamos, o impacto da informação que vamos dar. Descartamos 200 pessoas e falamos com 800. Nestas 800 pessoas tivemos 90% de eficácia. É um trabalho científico válido. Ele vai ser aceito, ele vai ser publicado e ele vai representar um número. E a partir do momento que nós temos números, nós achamos que estamos a falar com total segurança. Quando, na verdade, houve manipulação. E esta é a verdade daquilo que se fala a respeito de ciência. Não existe, na verdade, uma contradição e um choque ou uma guerra entre a ciência e a religião, sobretudo a fé cristã. A fé cristã não é contra a ciência. A boa ciência tem confirmado sistematicamente aquilo que a fé cristã diz. Se estamos a falar sobre números, então é importante dizer que a fé cristã tem centenas de milhões de experiências que comprovaram 100% a sua eficácia. E tem 2000 anos de trabalho científico feito. Porque ao longo destes 2000 anos a Igreja de Jesus tem alcançado, e a mensagem do Evangelho tem alcançado, centenas de milhões de pessoas que experimentaram vida nova em Cristo, que descobriram a paz com Deus, que experimentaram uma capacidade de vida tão extraordinária que depois muitos se tornaram mártires, sendo capazes de morrer, ser torturados e manter a sua fé por causa da realidade daquilo que passou a ser Deus e Jesus nas suas vidas. Diante desta religião da modernidade que é a ciência, a quem todos se curvam com tanta facilidade, mas que vai nos desiludindo cada vez mais, é importante que um cristão continue a dizer: o único que merece a nossa fé absoluta
é o Senhor. Aquele que merece a nossa confiança é aquele que se revelou na sua palavra, a Bíblia. E a experiência prova, porque ao longo de séculos e de milhões de pessoas, nós podemos saber que aquilo que dizemos a respeito do Senhor, da sua palavra e da salvação em Cristo é verdade. Sim, é verdade absoluta.